Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar da vitória, a primeira vitória fora de casa do Inter na temporada de 2024 por 2-0 contra o Santa Cruz. E eu já quero começar falando aqui de primeira, tá? De uma só vez, do Bruno Henrique. Cara, que jogador é o Bruno Henrique, sabe? Ele começou meio mal no Inter, vamos lá. Ele teve uma boa partida contra o Corinthians, se eu não me engano. Acho que é a melhor partida dele em 2023 com a camisa do Inter. Depois ele decai, junto com todo o time, né, que acabou decaindo. Mas ele é um grande jogador, tá? E em 2024 eu vi muitas críticas, eu vi muita gente botando ele numa barca de dispensa, talvez um jogador que, talvez não seja aquilo que a gente estava esperando, mas não, o Bruno Henrique é um jogador muito interessante de se analisar, porque ele é completamente diferente do jogador que ele está substituindo hoje, que é o Maurício. O Maurício é um jogador de mais intensidade, um jogador de mais objetividade, né, na jogada, um jogador mais incisivo, enquanto o Bruno Henrique é um jogador que vai cadenciar mais no jogo, um jogador mais, eu não vou dizer lento, mas um jogador que vai pensar mais, um jogador que vai criar mais que o Maurício. Isso não é um demérito nem pro Maurício, nem pro Bruno Henrique, isso são características diferentes. E quando o Bruno Henrique joga, o Inter vai jogar de uma maneira diferente, porque o Inter vai ter que se adaptar às mudanças dos jogadores. E talvez, como a gente está acostumado com o Maurício, que é um grande jogador, o próprio Kudê falou isso na coletiva, que o Maurício é muito importante para nós, né? O Maurício é muito importante para nós. Cara, o Maurício é um jogador que é muito difícil de tu substituir a altura com as mesmas características que ele tem. Então quando a gente tem o Bruno Henrique, que é um grande jogador, porém com características diferentes, a gente dá mais opções para variar, não só o esquema tático, mas a forma como o Inter joga. Agora falando um pouco mais sobre o jogo, tá? Eu tô com uns dados aqui que eu abri. Cara, eu vi muita gente reclamando que o Inter não jogou, tipo, o Inter criou muito, mas perdeu muitas chances, principalmente por Valência, né, essas críticas. Mas cara, o Internacional teve 72% de posse de bola. 72% e o Santa Cruz 28%, obviamente, né? O Internacional teve 25 chutes a gol, enquanto o Santa Cruz teve 9. E chutes no gol, o Inter teve 7, enquanto o Santa Cruz não teve nenhum. O Antony não trabalhou ontem. E eu acho que isso mostra muito que o Inter já está começando a jogar o futebol que o Eduardo Kudê acredita, aquela filosofia de futebol que o Eduardo Kudê acredita. É óbvio, a gente tem que fazer todas as ressalvas da partida. É como eu sempre falo, gente, como eu falei contra o Guarani de Bagé, e como eu falei depois contra o Caxias e contra o Ipiranga, nem ao céu, como uma vitória como essa que o Inter teve, e nem ao inferno como foi a derrota para o Guarani. O Inter ainda tá se adaptando no ano, o Inter ainda tá, sabe, esticando a perna, esticando a musculatura, mas foi uma grande partida do Inter que, cara, no interior a gente sabe que é sempre difícil por causa do campo, por causa do calor, que, cara, tava muito quente, apesar de do jogo ter sido às 9h30 e aí dar uma amenizada, ainda assim é muito quente, é uma viagem desgastante, querendo ou não, 2h30 de viagem, né, considerando que o Inter vai de ônibus e aí não vai tão rápido quanto um carro, por exemplo, então é uma viagem desgastante mesmo assim, então assim, se a gente tentar os descontos do jogo ter sido fácil, porque o Santa Cruz é uma equipe limitada, tá iniciando um trabalho agora com o Yarley, é uma equipe que, cara, não vai brigar por grandes coisas no campeonato, provavelmente vai ser rebaixada, sabe? Se a gente tem que fazer essas ressalvas, a gente tem que fazer as ressalvas também do ambiente, né? Que, cara, é desfavorável pro Inter, querendo ou não. Então, cara, gostei muito de como o Inter se portou no jogo, gostei muito do que o Inter demonstrou na partida. Eu acho que a gente tá começando a perceber, isso é uma coisa que eu falei no outro vídeo, eu vou reforçar aqui, tá? Jogadores que não estavam dando resposta, naturalmente vão perder seu espaço. Quando a gente vê, eu vou falar aqui do Campanharo, tá? Que muita gente reclama, mas quando muita gente reclama do Campanharo, cara, o Campanharo é um jogador que vai entrar de 10 partidas, ele vai entrar uma. Por exemplo, contra o São José, ele provavelmente vai entrar, porque é um campo sintético, é um jogo mais difícil, sabe? Difícil no caso por causa do campo, né? É uma partida mais complicada de tu botar jogadores titulares, como o Alan Patrick, como o próprio Bruno Henrique, que, vamos lá, é um jogador reserva, tá? Porque, afinal, vamos fazer um rápido exercício, tá? Wanderson, Alan Patrick, Arangues e Bruno Henrique. Com a chegada do Thiago Maia e a volta do Maurício, com a provável chegada do Thiago Maia, né, que tá se encaminhando para vir, mas aí não tá fechado. Mas caso ele venha
e a volta do Maurício, quem vocês acham que é mais fácil de ir pro banco desses 4? Na minha opinião, é o Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique, que é um reserva, cara, ele já tá dando resultado, entendeu? Então, assim, desses aí, vamos lá, Bruno Henrique e Maurício no reserva, vamos botar aqui, tá? O Campagnaro vai ser a terceira opção. É muito difícil ele entrar, vamos lá, numa semifinal de Sul-Americana, por exemplo, tá? Deixa eu bater na madeira aqui, mas vai que numa semifinal de Sul-Americana o Maurício, o Alan Patrick se lesione. Sabe, dificilmente vai entrar o Campagnaro. Então o Campagnaro, o Gabriel Barros, essa galera que não mostrou um futebol bom ainda em 2024, ela naturalmente vai perder espaço e vai começar a entrar em jogos esporádicos. Então, a gente pode ver que está se montando um elenco forte. Eu acho que ainda precisa desesperadamente de um lateral esquerdo. A gente não tem ainda uma ideia de como o Tauan Lara vai voltar. Então, a gente precisa de um reserva para essa posição. Mas, no geral, o Inter está com um elenco muito bem montado, com um elenco muito bem posto para o Eduardo Cudê botar em prática a sua filosofia de futebol. E além desses jogadores que eu citei, ainda tem o Matheus Dias para voltar, que já tá começando a participar dos treinos. A gente tem o Rômulo também, que vem entrando. Então a gente tem um elenco muito bem montado, tá? Não só pro meio campo, mas pro ataque também. Faltando, como eu falei, só uma lateral esquerda, um jogador ali pra lateral esquerda para fazer uma sombra pro René. Talvez, quem sabe, algum jogador de nível de titularidade, perdão. Mas é muito difícil porque essa posição, naturalmente, ela é muito difícil. Então é isso, gente. Como eu falei, foi uma grande partida do Inter. Eu gostei muito do que eu vi, gostei muito de como o time se postou. E, cara, eu tô começando a criar esperanças pro ano, tá? Novamente, a gente tem que fazer as ressalvas de ser um jogo fácil contra o Lanterna do campeonato, que tá começando um trabalho novo do treinador. Beleza, tudo isso sim tem que ser levado em consideração. Mas ainda assim, a gente tem que ressaltar que foi uma grande partida, foi um grande resultado. E, cara, novamente, foi um jogo treino. Eu trouxe aqui os dados, né? Não tem como mentir. E é isso, gente. O que você achou da partida? Gostou do Inter? Não gostou? Algum ponto que talvez eu não tenha abordado que você tenha reparado na partida? Comenta aqui embaixo. Me segue nas outras redes sociais que estarão passando aqui embaixo. Se inscreve, deixa o like no vídeo. Ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. E é isso. Obrigado pela paciência, obrigado por assistir até aqui e vamos Inter!